Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer à Escola da Magistratura o convite que o professor e juiz Rubens Casara me ofereceu, essa oportunidade de fazer um debate de um tema tão importante, talvez um marco para a história de transição, da justiça de transição que estamos vivendo, das discussões sobre as instituições de poder e a demarcação da função delas dentro de um Estado democrático de direito. Aproveitando, o professor Geraldo Prado está saindo, só para agradecer a sua presença, doutor Marcelo Lessa, a quem faço toda a deferência pelo seu discurso acadêmico, sempre cingindo-se à questão científica, que é o que nutre um Estado democrático de direito, tentando se despir daquela concepção institucional, apesar de saudável. A mesma tarefa eu hei de fazer na minha palestra, tendo em vista o grande clamor público que se voltou diante da PEC 37, a divulgação que nós estamos vendo pelas mídias em geral a respeito do seu significado. Cumprimentar o doutor Rubens Casara, meu coordenador aqui na Escola de Magistratura, desembargador Nildson, também diversas vezes almoçamos na Estácio, entre um intervalo de uma aula e outra, a quem dedico alguns dos meus conhecimentos que compartilhei com Vossa Excelência, que foram proveitosas. Ainda que tenha sido meia hora, consegui extrair de Vossa Excelência bastante informação, bastante conhecimento. Obrigado. Queria cumprimentar a chefia de polícia. Realmente me surpreendeu, eu não sabia que queria ter esse prestígio, né? A doutora Marta Rocha, a diretora da Academia de Polícia, a doutora Jéssica, o subchefe de polícia, doutor Sérgio Caldas, e os demais colegas delegados, cumprimento a todos vocês, todos os senhores. Cumprimentar também os meus alunos que estão me prestigiando na palestra, buscando maiores informações sobre esse debate, diante de uma ação consciente dessa, evitando propagar informações distorcidas, que a mídia, alguns setores da mídia, não vou generalizar, acabam por fazer, na verdade, contribuindo muito mais para um desserviço à democracia do que um serviço de informação, né? A minha palestra, nós estamos num fórum de direitos humanos. Não poderia ser um ambiente mais propício para discutir a PEC 37. Os direitos humanos, hoje, precisam ser analisados dentro desse contexto de justiça de transição. E eu sempre propus a análise e a visão da investigação criminal dentro desse contexto. Você não analisar a investigação criminal dentro de um contexto à luz dos direitos humanos, dos pactos e tratados internacionais sobre direitos humanos, nas palavras do doutor Geraldo Prado, não conseguir delinear ou não delinear as funções de cada órgão da persecução criminal. E, cada vez mais, muitas soluções se fazem no âmbito da investigação criminal. Não obstante a alegação do próprio Supremo de que não há contraditório na ampla defesa em suas decisões, no entanto, a sua própria súmula vinculante número 14 determina que na investigação criminal o investigado tem acesso às peças de informação já produzidas, o que, em outras palavras, nada mais é do que o contraditório na investigação criminal. Aurélio Lopes Júnior, também em seu livro de investigações preliminares, cita que é uma falácia entender que na investigação criminal não há o contraditório, tentar suprimir o contraditório na investigação tentar manter numa tradição, uma tradição inquisitorial, encampada dentro de um Estado democrático de direito, e o argumento dele, que é o mais lógico, às vezes a gente tem a tendência de não enxergar o óbvio, é de que
atos que são considerados abusivos e ilegais dentro da investigação são objetos de impugnações por via de habeas corpus, reclamações no Supremo, mandados de segurança. Então, isso nada mais é do que mecanismos de defesa exercidos numa investigação criminal. Portanto, não analisar a investigação criminal como um meio democrático, à luz do que preconiza os tratados dos direitos humanos, é negar a reforma das instituições dentro da justiça de transição com extensão na investigação criminal. Portanto, o papel hoje da Polícia Judiciária, a qual concordo com o doutor Marcelo Lessa, ao dizer que esse termo é um termo que já está ultrapassado, a Polícia Judiciária faz uma associação em que a polícia estaria ao comando do judiciário. Isso já foi muitos anos atrás, em que o magistrado, na verdade, o delegado de polícia, ele era um magistrado que exercia a função delegada pelo Tribunal de Justiça. Não sei se eu estiver errado, os senhores me corrijam, mas existia um decreto na época do Império nesse sentido, que vigiu durante muitos anos. E, por razões históricas, essa palavra se mantém no nosso ordenamento. E se mantém também porque nosso Código de Processo Penal é inspirado no sistema rouco italiano, em que o sistema político vigente à época era o fascismo. Só para você ter uma ideia de como é o sistema fascista, no Código de Processo Penal, o artigo 5º, parágrafo 1º-B e o artigo 6º, 7º, já qualifica o suspeito como indiciado. Então, ele já parte da premissa em que aquele que se imputa uma pseudo responsabilidade criminal já esteja com a sua liberdade restrita em razão de uma marca, como se fosse gado. Como se fosse algo que seja objeto da investigação. Então, analisar o ser humano como objeto da investigação vai na contramão de toda a análise do sistema, de toda a tradição de um país democrático. De forma que o Código hoje de Processo Penal precisa ser, e como é feito pelos nossos doutrinadores, precisa ser reelaborado à luz da Constituição, mas muito mais do que à luz da Constituição, também pelos tratados de direitos constitucionais. É lamentável que o Supremo tenha tido uma posição a respeito do Pacto de São José da Costa Rica, de que a hierarquia da sua norma tenha sido uma norma supralegal, por ocasião, em 2009, em que se manifestou a respeito da prisão civil, e dentro dessa discussão ele acabou hierarquizando as normas dos tratados sobre direitos humanos como norma supralegal, algo que me parece um pouco de retrocesso, tendo em vista que outros ordenamentos, como a própria Constituição Argentina de 94, já entende como recepcionado automaticamente os tratados de direitos humanos fundamentais como hierarquia constitucional, como uma emenda constitucional, e o nosso sistema passa ainda por um sistema burocrático, que é o processo legislativo equivalente a uma emenda. Mas restou-se a dúvida daqueles tratados que foram recepcionados antes da emenda constitucional 45, e, infelizmente, o Supremo, ou felizmente, pelo menos se manifestou que trata-se de normas acima da lei. Isso significa dizer que estão acima do Código de Processo Penal. Portanto, o delegado de polícia que não tiver a visão dentro da investigação criminal, com olhos voltados aos tratados, por ser uma norma interna de caráter supralegal, acima do Código de Processo Penal, ele estará encampando um sistema inquisitorial dentro de um Estado democrático de direito. Então, eu queria que fossem as minhas palavras preliminares, sobre a contextualização da investigação criminal dentro dos direitos humanos. É evidente que eu não tenho aqui a pretensão de esgotar esse tema, porque, por razões óbvias, você precisa fazer uma desconstituição do que aconteceu na história, você precisa contextualizar todos os argumentos jurídicos dentro de uma ordem cronológica que nós não temos tempo o suficiente, então serei bem objetivo nas minhas colocações a respeito da PEC 37. Portanto, a PEC 37, eu estou vendo aqui o professor Nildson com ela ao meu lado, no parágrafo 10º,
ela preconiza... Posso tirar uma cola, aproveitando que eu não achei no meu iPad? Eu tenho esse problema também, do Marcelo, do Geraldo Prado. Talvez eu estou numa situação de transição também, igual à justiça. Eu não sou nativo do sistema de informática, mas eu peguei um momento de transição na minha ainda adolescência, quando eu tive o primeiro acesso ao computador, né? A nossa sorte é que nós temos filhos, eles nos ensinam. Exatamente. Então, eu ainda peguei, assim, lá no final do rabo do cometa, um pedacinho das informações de informática, a ponto até de ter me tornado, na época da faculdade, técnico de informática, e acabei consertando impressora. Era assim que eu arrumava o meu dinheirinho para pagar a faculdade. Consertava impressora, computador, instalava a rede, mas você acaba não se atualizando com relação à informática. Você precisa dedicar a outras coisas e de repente, você é inundado de tecnologias que não têm a velocidade de assimilação que a gente deveria ter. O parágrafo 10º, ele dispõe que as apurações das infrações penais, de que trata o parágrafo 1º e 4º do artigo 144, incumbem privativamente as polícias civis e federais. O parágrafo 10º, na verdade, eu nunca vi um parágrafo ter tanta repercussão, se me corrijam, raramente uma emenda constitucional com um artigo ou um parágrafo tenha tido tanta repercussão de clamor público. Pode ter tido repercussão no âmbito jurídico, mas a ponto de se extrapolar o âmbito jurídico e alcançar a informação das massas, por um lado, isso é um reflexo muito salutar da democracia, porque eu acho que as informações jurídicas têm que ser compartilhadas com o povo. No entanto, é necessário que se estabeleça um regramento sobre de que forma essa informação é passada. Então, o que nós temos visto ultimamente são, na verdade, informações um pouco distorcidas, partindo de premissas pouco técnicas, e que o meu condão aqui é tentar trazer essas questões e deixá-las no âmbito acadêmico. O debate sobre essas questões que estão sendo divulgadas, partindo de premissas equivocadas, usarei a mesma metodologia do Dr. Marcelo Lessa, a qual faço deferência pelo discurso, em mantê-la no aspecto científico, né? E me despir da figura de delegado e procurar demonstrar a minha convicção técnica sobre esse assunto, que começa, inclusive, contextualizando a investigação criminal no âmbito dos direitos humanos. O parágrafo 10º, ele usa o termo privativo. Tem se discutido muito nas mídias que a investigação criminal se transformaria num monopólio da investigação pela polícia, a ponto de excluir qualquer outro tipo de procedimento administrativo que tenha, porventura, o condão de até mesmo descobrir o ilícito penal. Então, o que acontece com o Banco Central, Conselho de Valores Monetários, COAFES, Receita Federal, são ilícitos administrativos que eles têm autonomia para investigar. No entanto, nós sabemos que não raro, muitos ilícitos administrativos são, ao mesmo tempo, ilícitos penais. Então, evidentemente, que isso acaba confundindo uma divulgação distorcida sobre esse assunto, que dá a entender que essas pessoas, primeiro, fazem investigação criminal, o que é uma inverdade. Segundo, que eles seriam tolhidos dessa investigação. E por serem órgãos técnicos com conhecimentos específicos que nenhum jurista possui, né? E na qual eles são sobre as suas convicções técnicas, laudos técnicos que nós buscamos as informações, os elementos de convicção. Baseado nisso, se propagou que isso acabaria com a PEC 37, e que é evidente que causa um clamor público muito grande e um sensacionalismo totalmente contrário ao que se pretende a PEC 37. Então, é evidente que isso não vai acontecer. A verdade, o parágrafo 4º, o parágrafo 10º, ele veio a ratificar, na nossa visão, a reafirmar que a investigação criminal está bem delineada na nossa Constituição. Se nós formos olhar a Constituição num panorama um pouco
acima da nossa visão, veremos que existem capítulos para os magistrados, que são responsáveis, e lá se estabelece a competência para processo e julgamento, capítulo para o Ministério Público, capítulo para a advocacia, capítulo para a Defensoria Pública, capítulo para a Segurança Pública. Isso quer dizer que todas as atribuições na Constituição estão colocadas de forma expressa. Em outras palavras, isso me ancoro, inclusive, no parecer do José Afonso da Silva, de Ives Gandra Martins e outros constitucionalistas de renome, inclusive o nosso ministro, que toma posse amanhã, Luiz Roberto Barroso, que, apesar do parecer dele ter sido imparcial, não tendeu por um lado nem para o outro, né, vamos ser honestos, e dentro do conteúdo do seu parecer, ele diz que, na atual conjuntura, os poderes são expressos. O poder implícito alegado juridicamente pelos promotores, pelo Ministério Público, na verdade, ele é baseado numa evolução histórica que aconteceu em 1819, no leading case McCulloch versus Maryland, em que o Estado, um dos Estados dos Estados Unidos, confederado dos Estados Unidos, teria realizado uma sobretaxa a respeito de questões financeiras no âmbito comercial, que o Congresso tentou impedir que isso acontecesse e eles alegaram a independência dos seus estados. E isso chegou à Suprema Corte. Na Suprema Corte se definiu que o Congresso, na medida em que ele tem o poder e a função de estabelecer uma harmonia no sistema financeiro no âmbito nacional, de interesse nacional, como não estava expresso o poder dele de legislar sobre aquele assunto, em razão da função que ele possui de estabelecer uma harmonia no sistema no âmbito nacional, estaria implícito os meios inerentes à sua função para que ele, assim, cumprisse o seu papel. Então, por isso, o poder implícito. O poder implícito em razão da ausência de normas expressas. Por isso que o Ministério Público, nos Estados Unidos, teria o poder de investigar por causa do poder implícito. É porque não está expresso na Constituição o poder de investigação, se é da polícia ou do MP. Então, à luz desse mesmo argumento do poder implícito, se sustenta doutrinariamente que nos Estados Unidos o Ministério Público tem poder. No entanto, o que acontece na prática, isso eu não li somente, eu tive acesso aos agentes do FBI, na qual eu tive a oportunidade de fazer um curso de investigação criminal sobre organizações criminosas com eles, pessoalmente. Então, eu aproveitei, evidentemente, e tirei trocentas dúvidas. Todas as dúvidas que eu tirei foram da PEC 37, nenhuma foi sobre investigação do crime organizado, né? Mas eles não precisavam saber disso, eu não falei de PEC 37, senão eles iam se sentir usados. E aí eles falaram justamente isso, que na polícia há um casamento, que é o que deveria acontecer no Brasil, que é o que acontece. Todas as oportunidades que eu tive de trabalhar em investigações criminais, eu nunca tive conflito com nenhum membro do Ministério Público. Eu sempre trabalhei em conjunto. Sempre. Acho que é possível você fazer isso dentro de cada um da sua autonomia, não há nenhum prejuízo desse casamento. E lá esse casamento funciona. O Ministério Público, por exemplo, lá, apesar de poder procuração penal em razão do poder implícito, ele não tem poder de requisitar, como aqui possui. Então, significa dizer que se o Ministério Público determinar uma determinada, né, a diligência e a polícia não cumprir, não há desobediência ou prevaricação que seja. E, no entanto, nenhum dos pedidos que o Ministério Público faz, a polícia deixa de fazer. Então, o que nós percebemos é uma consciência do sistema de persecução criminal. Porque os agentes do Ministério Público sabem que, quando eles investigam, eles se comprometem com a realização da busca da verdade dos fatos. Também concordo com o doutor Marcelo Lessa, eu não gosto do termo verdade real. Verdade real é um mito, é um princípio que não existe no nosso sistema. Verdade real é um argumento de retórica usado pelo sistema fascista para criar o que o Franco Cordeiro diz no seu livro, que é o quadro mental paranoico. Então, a pretexto de que se procurar sempre um culpado, uma prova tem sempre que ser buscada. E essa busca se torna uma busca insana, uma busca sem propósito.
Então, na verdade, esse argumento foi, inclusive, o que subsidiou o magistrado no nosso sistema a fazer busca de prova como se parte fosse. E, em razão disso, é que alguns doutrinadores rechaçam essa ideia. Há uma certa antipatia com essa iniciativa probatória do juiz, malgrado alguns entendimentos que temperam esse assunto e definem que um juiz não pode buscar a fonte de prova, mas pode questionar a prova já obtida. Isso é uma forma democrática de se estabelecer, vamos dizer assim, a gestão da prova no processo penal. Bom, diante desse panorama dos poderes implícitos, o que eu tenho para concluir sobre esse tópico é de que, no nosso sistema, ele não é igual ao norte-americano sob esse aspecto. Portanto, aqui os poderes são explícitos, de forma que, no artigo 129 da Constituição, no inciso 8º, e o inciso, se eu não me engano, é o 4º, não me recordo, me corrijam, de que o Ministério Público tem o poder de requisitar a instauração de inquérito e requisitar diligências. Por um amor à história, por 7 vezes houve tentativas de se mudar a Constituição para deixar expresso o poder de investigativo do juiz. Já é. Palestra boa, passa rápido. Obrigado. Bom, esse poder de expresso que tentou se colocar na Constituição foi, inclusive, arquivada. A última PEC sobre esse assunto foi arquivada em 2009. Ou 2007, não me recordo o ano, mas que iniciou em 2003. Iniciou em 2003 porque, em 99, Nelson Jobim, na primeira turma que compõe o Supremo à época, que compunha o Supremo à época, deixou de forma expressa, e isso o seguiram à unanimidade, de que o Ministério Público não tinha poder investigatório, seguindo essa mesma linha de os poderes expressos e não implícitos. A partir daí, em razão dessa decisão da turma unânime, se propôs uma proposta de emenda constitucional que o deixasse expresso. Isso começou em 2003 e foi arquivado sem ter sido acolhida pelo Congresso. Então, o que nós percebemos é que há uma doutrina que se repete, como acontece no fascismo, né? Uma mentira repetida diversas vezes se torna uma verdade. É uma lavagem cerebral. E, como o doutor Geraldo Prado colocou, muitos doutrinadores que hoje são referências nos nossos estudos, como Frederico Marques, que são referências, que é referência para outros doutrinadores contemporâneos que nós lemos, repetem a história de que na investigação criminal ela se destina exclusivamente à demonstração de elementos informativos para a acusação. Se essa a premissa fosse verdade, nós teríamos que permitir a investigação pela defesa, porque não é possível ignorar que no nosso sistema não haja ação penal privada. Então, por uma questão de paridade de armas, façamos, então, igual outros sistemas europeus continentais, em que, no nosso próprio Código de Processo Penal, como bem disse o doutor Marcelo Lessa, e hoje defendido até, de certa forma, pelo Nicoliti, quando ele fala de assistente de defesa, é uma forma de você mitigar o sistema inquisitorial em que os elementos informativos são só para a acusação. Na verdade, o delegado de polícia, por não ter pretensão acusatória e defensiva, ele está comprometido com a busca da verdade dos fatos. Ele não tem pretensão de acusar, ele não é, vamos ser mais diretos, ele não é pago para isso. Ele é pago para defender a sociedade. E a defesa da polícia judiciária é feita dentro de um ambiente formal, controlado externamente pelo Ministério Público, controlado por uma corregedoria geral unificada, que hoje temos um desembargador como presidente. Então, nós temos 2 controles externos para controlar os atos de polícia que podem sim ser tendentes a prática de violações de direitos humanos, aos quais nós, como operadores do direito, temos obediência. Então, o que eu posso... O de 10 minutos ainda está aqui. Então, eu posso dizer com absoluta convicção, sem nenhum discurso institucional, de que isso eu defendo, inclusive, em um artigo, publicado na revista Direito Penal Processual Penal, que é repertório de jurisprudência do Supremo, e o outro que isso ano passado, e o outro esse ano, que é na Juruá. Não sei se quem é assinante da Juruá, deve ter tido a oportunidade de ver um artigo que fala sobre o inquérito policial de garantias.
Eu sugiro, inclusive, a mudança do nome de delegado de polícia, porque esse termo não é mais... Eu não sou delegado de nada, ninguém me delega função nenhuma. Minha função é finalística de Estado. Isso foi consagrado pela Lei 12.830, sancionada pela presidente Dilma, dia 20 desse mês. De que a análise do delegado de polícia é técnico-jurídica e faz parte do sistema jurídico da persecução criminal. E eu só tenho a lamentar que, apesar disso não ser óbice algum, graças a Deus, de que um dos parágrafos em que reafirma isso que eu estou falando, que foi vetado pela presidente por um argumento pífio, de que aquilo ali poderia suscitar um conflito de atribuição, que foi quando se estabeleceu, está chegando o amarelo, quando se estabeleceu que o delegado de polícia deveria ser imparcial na apuração dos fatos. E numa infeliz nota técnica, aqui eu estou falando da associação, que não reflete a opinião dos membros do Ministério Público em geral, de que seria um absurdo você ter uma investigação criminal de que o delegado de polícia não trabalhe para o Ministério Público. Eu fico me perguntando, delegado de polícia tem pretensão acusatória? Vamos falar para o termo técnico, né? Não vamos falar em termos de subserviência. Porque não estamos discutindo questões institucionais, estamos discutindo o ambiente acadêmico-científico. Ele não tem isso, não há essa função de pretensão acusatória. Então, se ele não tem essa função, a função dele dentro de um Estado, e mais, a lei dispõe, agora não dá tempo, porque eu tenho 3 segundos para acabar de falar, igual a Enéas. A lei dispõe de que o delegado de polícia ele atuará dentro do seu critério técnico-científico dentro de um Estado de direito. E aí eu acrescento a esse Estado de direito, Estado democrático de direito. É evidente que não precisava estar escrito isso, porque isso é um que nós chamamos de hermenêutica de eloquência do legislador. Ele não precisa dizer Estado democrático. Se a lei está dentro de um Estado democrático, ele só pode ser destinatário pela democracia. Então, significa dizer que os delegados de polícia, com essa lei, só reafirmou aquilo que a jurisprudência já, de forma muito tímida, já dizia, que dentro das investigações criminais, o feixe de atribuições decisórias de uma investigação podem sim macular um direito fundamental, e esse direito tem que passar por um controle externo. No entanto, a investigação ela é presidida por alguém que tem conhecimento jurídico e que deva obedecer aos direitos humanos. Já chegou o 5 não, né? Está no 10 ainda? Não. Para finalizar, eu vou dar um exemplo de como o delegado de polícia pode defender, sim, os direitos humanos fundamentais. Para finalizar, eu não consegui falar nem um décimo do que eu tinha preparado, para vocês terem ideia. Mas eu escrevi um outro artigo também a respeito da liberdade provisória, a qual compartilhei com o professor Rubens Casara, do delegado de polícia fazer análise socioeconômica do hipossuficiente dentro da investigação criminal no âmbito do auto de prisão em flagrante. Quando a gente analisa o 325, parágrafo 1º, e quando o dispositivo elenca as hipóteses em que o delegado de polícia vai arbitrar fiança, o inciso 1 trata da hipótese de dispensa de fiança, quando o indiciado é pobre, ou o conduzido é pobre, que é o melhor dizendo. E, no entanto, no inciso 2 e 3º, ele permite que o delegado de polícia faça juízo de valor sobre a condição socioeconômica do conduzido para aumentar o valor da fiança a ponto de chegar a cifras de milhões de reais e diminuir a ponto de chegarmos a um valor, uma fração de 2/3 do salário mínimo. Mas, por um equívoco do legislador, por uma falsa interpretação, ele faz referência ao artigo 350 do Código de Processo Penal. E quando você lê de forma isolada, diz lá que o juiz vai conceder liberdade provisória diante de hipossuficiente. E aí, eu, numa construção, sem essa lei 12.830, mas imbuído do sentimento de justiça, diante de um conduzido pobre, e mais, né, a hipótese era de insignificância, a pessoa tinha furtado uma coxa de galinha de um hospital. E aí eu fico me perguntando, como o delegado
não pode analisar questões de direitos humanos na investigação criminal. Naquela situação, eu não me contive e me debrucei sobre aquele caso e fiz uma decisão de concessão de liberdade provisória, fundamentando no Pacto de São José da Costa Rica o poder de proteger aqueles por uma questão de igualdade, porque no seu artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica diz que todos têm que ser tratados de forma igual. Então, eu não posso, dentro de uma investigação criminal, dentro de um auto de prisão em flagrante, eu entender que aquele que seja mais, tenha mais condições financeiras consiga pagar a sua liberdade e o pobre fique desprotegido, esperando a informação de um juiz de direito que faria o filtro dela